Olá pessoal, eu sou Emerson Cavalcante e este é o nosso estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho Vede Jesus. Já convidando vocês para interagir conosco pelas redes sociais, seja na página do Facebook, seja no canal do YouTube. No Facebook, basta curtir a página e no YouTube, se inscrever no canal, acionar o sino de notificações para receber os novos vídeos. Aqui é às segundas-feiras, às 20h30, o nosso estudo da codificação bíblica, Antigo e Novo Testamento, com a codificação espírita a partir de Allan Kardec, tratando, portanto, aqui das lições das Escrituras à luz do entendimento sobre a ótica dos princípios da doutrina espírita. Curtem, compartilhem a mensagem, interajam conosco, deixem aí suas sugestões, mesmo as suas perguntas, os seus questionamentos. A tua participação é fundamental para o bom direcionamento da nossa mensagem neste estudo conjunto que tem por foco compreender mais e melhor a respeito do nosso guia e modelo que é Jesus. Neste mês de outubro, temos tratado com especial atenção na seção própria dos escritos de João, a terceira das suas cartas, no agrupamento das cartas dos discípulos, dos apóstolos de Jesus, né? Temos as cartas de João. Essa terceira carta, como já disse aqui, temos desdobrado ao longo do mês de outubro. Já passamos em outras ocasiões aqui, iniciando, né, do verso 9, percorrendo o 10º, o 11º e hoje o 12º verso dessa terceira carta. O primeiro foi o primado, depois contra nós, o último não sigas o mal e hoje vamos tratar sobre testemunho. Este é o tema, então, da terceira carta de João, verso de número 12. Desde já, eu convido aqueles que assim desejarem, abra suas traduções ou acompanhe através da nossa leitura aquilo que está instruindo o apóstolo João, o discípulo amado de Jesus. Verso de número 12, portanto, terceira carta de João, o ensino do apóstolo é o seguinte: todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos. E vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Este é o 12º verso, terceira carta de João. Para rememorar, gente, é bom a gente dar um plano geral aí do que temos tratado nessa terceira carta de João, relembrando aqui, né? A carta direcionada à comunidade cristã, não tem assim, está nomeado lá uma determinada comunidade, que, como em outras ocasiões do ensino apostólico através das cartas, seja em Paulo, seja em Tiago, seja em Pedro, seja em Judas, seja no próprio João, né? Nós temos aqui nessa terceira carta dele um destinatário imediato que é Gaio, um discípulo, a quem João já começa assim de forma efusiva mesmo, bastante emotiva, a cumprimentá-lo, dizendo que o presbítero Gaio, o amado Gaio, a quem em verdade eu amo, né? Desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, que vá bem a tua alma. Né? E fala da alegria dele com relação aos irmãos daquela comunidade, que testificavam da verdade, dizendo que ele, Gaio, andava também na verdade, dizendo da alegria, da satisfação, do gozo que lhe dava esta relação com a comunidade cristã, com seus discípulos, né? E de ouvir que os filhos dele, ele os tratava como filhos. Lembrando que aqui estamos falando de um João já idoso, velhinho mesmo, era o último dos discípulos de Jesus, do grupo apostólico imediato escolhido por Jesus, né? Que ainda estava vivo, já para o final do primeiro século da nossa era cristã. Então, João fala isso, né? Testemunha, volta a dizer, de uma forma muito afetiva. Por isso, João é conhecido como discípulo do amor, né? E João, dessa maneira acolhedora, então, trata Gaio
trata os irmãos dessa comunidade, né? E os trata por filhos, chegando mesmo a mencionar aqui, né, falando a respeito deste ponto. Não tenho maior gozo do que este, maior alegria do que esta, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, mesmo os de fora da comunidade, né? Todos testificam do teu amor, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. E aí João começa depois a chamar atenção para um ponto que está meio que ali realmente desvirtuando daquele espírito dessa comunidade. Ele começa, né, num plano mais alto, tratando dessa forma afetiva, amorosa, de comunhão com aqueles irmãos, com aqueles discípulos, a quem ele chama de filhos. Mas ele vai tratar de um problema de ordem central, porque estava focada na liderança daquela comunidade, que é a figura de Diótrefes, dizendo que Diótrefes, esta liderança da comunidade cristã, ele tratava o próprio João com palavras maliciosas, não contente com isso, não recebia os demais irmãos da comunidade, os de fora que poderiam vir visitar aquela comunidade cristã, e que mesmo impedia aqueles que dentro da comunidade dele queriam receber os outros. E mesmo lançava fora da igreja, fora da comunidade, aqueles que pensavam diferente dele. Nós tratamos em estudo anterior, né, sobre o tema primado, falando da prioridade, porque Diótrefes se posicionava dessa forma. O referencial dele, diferente do que deve ser de um verdadeiro cristão, não era Jesus. Porque se o fosse, ele teria revisto esse comportamento, essa forma de agir desde o início. E seguramente não faltou orientação para isso, e é o que o próprio João está fazendo aqui. João não está apenas denunciando Diótrefes para difamá-lo, aliás, não é essa a intenção. É uma chamada de atenção. É uma chamada à consciência de Diótrefes. Eu já fiz menção isso no vídeo anterior nosso, da semana passada, né? O Não Sigas o Mal, de que nós devemos buscar, aplicando essa lição da terceira carta de João, buscar o Diótrefes que há em nós, e a partir daí perceber até que ponto a nossa falta de benevolência, de boa vontade, a nossa falta de indulgência, de tolerância e a ausência de perdão tem prejudicado as nossas relações. Seja no campo do trabalho, seja no aspecto familiar, seja na vida social, mesmo nas nossas atividades espirituais, de trabalho e divulgação da mensagem, não podemos viver nesta contradição. Divergências todos teremos. Eventuais oposições de ideias são até mesmo saudáveis. O que não pode ocorrer, e aqui eu relembro um princípio pelo qual um dos presidentes da Federação Espírita Brasileira, Cid Oliveira, dizia, né, que nós poderíamos divergir, mas não dissentir. Dissentir, quer dizer, é uma quebra, é uma ruptura, é uma cisão do sentimento com relação ao outro. É dizer assim, ó, você não está comigo, então você está contra mim. Estando contra mim, se afasta. Isso não é um pensamento da ordem daquilo que vem de Jesus para nós, que nos pede a todo momento que exercitemos esta benevolência, essa misericórdia da qual nós somos necessitados, diariamente necessitados. Aliás, a nossa própria encarnação ou reencarnação neste mundo é um fruto desta misericórdia, deste olhar de graça de Deus para conosco. Entender isso é fundamental, para que a gente ande aqui com esse coração grato. Nós tendemos muito a reclamar, a achar que está bom, né? A ver as faltas, as ausências, as carências, aquilo que, enfim, precisa ser melhorado, é claro, é evidente que merece a nossa atenção.
A própria lei do progresso, lei divina, pede isso. Aperfeiçoamento em nós, aperfeiçoamento na comunidade em que vivemos. Mas isso não é uma licença para que a gente adentre de forma indevida com as nossas imposições. E é isso que João está denunciando, no sentido de alertar e chamar a consciência em Diótrefes, principal liderança daquela comunidade cristã para quem ele escreve esta terceira carta. Mas continua, né, essa fala, né, ou esse escrito aqui declarativo de João para a comunidade. E depois de denunciar essa situação, de alertar para que não se siga o mal, que se faça o bem, correlacionando, né, de que o bem está de acordo, está em conformidade, o bem é de Deus, provém dele, e em nós é alimentado. Mas quem faz o mal não tem visto a Deus, quer dizer, não tem contato, não tem conexão, não tem relação, não tem intimidade com Deus. Ele vai meio que fazer um corte aqui na conversa que vinha tendo com relação ao próprio Diótrefes e introduzir um outro nome. Já tinha falado de Gaio, discípulo a quem ele diz que ele o ama, mantendo essa conexão afetuosa com o discípulo Gaio, já falando a respeito de Diótrefes como um modelo, um padrão que deve ser evitado. E aí ele introduz um novo nome que é Demétrio, que nós fizemos aqui na leitura, né, do 12º verso referencial do nosso estudo de hoje, tratando lá, todos dão testemunho de Demétrio. Não tem maiores detalhes. Nós não sabemos ao certo quem é Demétrio. Nós não sabemos a história de Demétrio. Nós não sabemos que tipo de atividade desempenhava Demétrio dentro dessa comunidade. Mas o que nós temos aqui é um testemunho. E olha que importante. Um testemunho que só vem a lume, quer dizer, só está aparecendo aqui na carta, ao que tudo indica, porque João deseja demonstrar que nós podemos, devemos, esta é a busca, nos assemelhar àquele a quem seguimos. Se somos discípulos é porque temos um mestre. E o que ensina esse mestre? O que faz esse mestre? O que pensa esse mestre? Se isso é realmente relevante, isso realmente é importante para nós devemos dar testemunho disto. E se é fato que não temos a presença mais, né, a presença corporal, física, encarnada de Jesus entre nós temos sim a sua presença espiritual constante. Ele próprio dissera que não nos faltaria nesse sentido, né? 2 ou mais reunidos em meu nome, lá estou. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como isso se comprova na Terra? Como isso se comprova na vida de relação? Quando eu entro em contato, quando eu esbarro por aí. E eu tenho ainda de esbarrar, creiam nisso. Naqueles que não só creem na mensagem, mas têm um esforço sincero, contínuo e persistente para vivê-la. Esses são de fato, discípulos que dão testemunho de Jesus nas suas vidas. E aqui eu não estou falando de santidade, aqui eu não estou falando de perfeição já alcançada. Eu estou falando daquele padrão de Kardec, inclusive para o verdadeiro espírita, dizendo que este é o verdadeiro cristão. É aquele que se esforça para domar, para reeducar suas más inclinações. Ou seja, que mesmo tendo más inclinações, e as temos, o diferencial é esforço. É busca pela via correta, pela via adequada, pelo caminho que é Jesus. Demétrio está a incorporar, neste verso 12 da terceira carta de João, este padrão.
E João está declarando isso. Voltemos ao ensino. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. Perceba. João mesmo que incorpora a verdade. Não nele, mas ele diz que a verdade testemunha junto àqueles que vivem segundo este padrão. Que padrão é este? Porque, como já tratamos, né, no nosso estudo do Não Sigas o Mal, vídeo anterior, há muita relatividade no nosso mundo hoje. Especialmente nas questões de usos, de costumes, de comportamentos. Então, o que mais se alega hoje é que há a verdade de cada um, e cada um escolhe a sua. O que é claro que traz grande perturbação na vida comunitária. Se nós não temos uma via pela qual nós encaramos um padrão de conformidade que possa servir indistintamente as pessoas, independente de cultura, independente de espaço, lugar, época, tempo. Mas para aquele que crê, sabe, pelo bom entendimento, pela racionalidade mesmo daquilo que se apresenta na criação, que há uma inteligência suprema a nortear, a governar, a dirigir todas as coisas, e que essa inteligência suprema, segundo a doutrina espírita, é Deus. Ora, se há Deus, há uma verdade acima dos homens. Há um padrão, volto a usar essa palavra, há um referencial que se expressa entre os homens através de leis eternas e imutáveis, a representar a pureza e a santidade deste próprio Deus. E que nós somos convocados, e esse é o grande desafio, a representá-las neste mundo. E sabemos que o padrão mental, o padrão de atividade, o padrão de ação neste mundo ainda é em oposição a essa lei divina. Se a lei divina nos diz sobre o amor, o padrão humano ainda trabalha com desamor. Se o lema central da mensagem cristã espírita é a caridade, o padrão do mundo é o egoísmo. Se nós falamos sobre a humildade como primeiro degrau para reconhecimento, inclusive, das minhas imperfeições, para o processo de reforma íntima, para a minha transformação interior, o mundo trabalha no posicionamento do orgulho, da vaidade. Sentimentos pelos quais nós não adentramos este processo do reconhecimento das imperfeições e do autoconhecimento. Então, ao testemunhar a respeito de Demétrio, e João fala todos, quer dizer, representando um grande número naquela comunidade, falavam a respeito dele, diz que até mesmo a verdade testemunha a respeito de Demétrio. Diz que nós também testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Para que a gente não ignore isto e tenha um referencial na própria doutrina espírita, como ensino que de lá emana de forma muito clara, nós apontamos aqui como referência de reflexão, de estudo, a questão 614 de O Livro dos Espíritos, lançado por Kardec, codificador, Allan Kardec, em 1857, em Paris, na França. Esse livro, essa obra, O Livro dos Espíritos, depois foi reeditada, aumentado o número das questões. Hoje são mais de 1000 questões tratando sobre os mais variados assuntos. Essa questão que vamos mencionar aqui, que é de número 614, faz parte da divisão proposta pelo codificador ao terceiro livro, chamado Leis Morais.
que é, na verdade, uma introdução ao estudo do Evangelho, no Livro dos Espíritos, Leis Morais. Questão de número 614, Kardec vai perguntar: o que se deve entender por lei natural? Resposta dos instrutores na codificação. A lei natural é a lei de Deus. É a única, verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer, e ele só é infeliz porque dela se afasta. Olha que importante compreender isso aqui. Na simplicidade, na clareza, na lucidez dessa resposta à pergunta de Allan Kardec dos benfeitores espirituais, aos benfeitores espirituais, Kardec quer saber o que é lei natural. O que é a lei que está de acordo com a natureza das coisas. O estado, portanto, permanente, constante, básico, elementar, aquele pelo qual todos nós somos regidos. O que é lei natural? Os instrutores, ao responder que lei natural é a lei de Deus, portanto, não faz distinção de uma e da outra. Mesmo se eu não creio em Deus, aqueles que dizem, né, não creem na existência de Deus, estão sujeitos à lei natural. O que eles estão aqui a reafirmar é que se há um só Criador, meu amigo, se há essa inteligência suprema, e há, ele é autor de tudo que existe. E, portanto, a sua lei divina é a lei natural. A grande questão aqui, e que ainda é difícil de ser digerida pela nossa geração incrédula, pela nossa geração ainda tão preocupada com a satisfação pessoal e que tem uma crise de autoridade tão grande que ainda é incapaz de entender que há um padrão absoluto a reger a nossa relatividade aqui na Terra. A resposta dos benfeitores é de que essa lei natural e divina é a única, não há outra, única, verdadeira, para a felicidade do homem. Olha que contrassenso. Nós que, seguramente, né, pessoas em sã consciência, se forem questionar, você quer ser feliz? Claro. Quem não quer? Quem não busca isso? Ninguém quer ficar infeliz. E eles estão dizendo claramente para a gente, ó, quer ser feliz? Aplica na sua vida, na nossa vida, a lei de Deus, a lei natural, a lei divina, porque ela é a única verdadeira para a felicidade do homem. E que nós somos infelizes toda vez que dela nos afastamos. E este tem sido o nosso grande problema. Problema lá do princípio. Problema lá do nosso afastamento de Deus, na condição de filhos dele. Usando a própria parábola de Jesus, do filho pródigo, quando simbolicamente nós pedimos a nossa herança e fomos para o mundo, acreditando que podíamos fazer do nosso jeito, da nossa forma, encontrar atalhos para os caminhos de Deus. E acabamos, como diz a parábola, comendo a comida dos porcos e percebendo o quanto perdemos afastados do Pai. E o Pai nos aguarda e o Pai nos recepciona com grande felicidade, porque Ele jamais nos abandonou, mas também quer que nós venhamos a nos arrepender, mudar a mente,
reparar o mal que cometemos e, de fato, adentrar o processo de regeneração com perseverança. Quando fazemos isso, nós entramos no circuito gravitacional desta verdade. E quando adentramos esse circuito e nele focamos, ainda que venhamos a oscilar e oscilamos, mas retornamos a esse centro gravitacional da lei divina, eterna e imutável, santa e perfeita, única para a felicidade do homem sobre a terra, nós vamos querer testemunhar a respeito disso. Nós vamos querer falar a respeito disso. Mas também nós vamos desejar viver segundo este padrão. É isso que João está ensinando aqui para a gente. Usando Demétrio como um exemplo, mas trazendo isso para todos nós. Todos dão testemunho de Demétrio, até mesmo a verdade. E também nós testemunhamos. E vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro, porque está de acordo com ele. Amados, essas são as reflexões que eu quero deixar aqui para vocês, para que a gente pense de forma conjunta. E deixa aí seu comentário, a sua sugestão, mesmo o seu questionamento, interaja conosco. Ficando mais uma vez o convite às redes sociais do NEP, nosso Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, seja pelo Facebook, curta a página, seja pelo canal do YouTube, que você pode se inscrever, acionar o sino de notificações, receber os nossos vídeos e participar aqui conosco. Basta digitar NEPV de Jesus. Sempre aqui às segundas-feiras, às 20h30, o nosso estudo relacionando codificação bíblica antiga e Novo Testamento com a codificação espírita a partir de Allan Kardec. Deixando também um outro convite para vocês, próxima semana, final do mês de outubro, nosso encontro ao vivo. Faremos então o nosso encontro, eu e os comentaristas do NEPV de Jesus, para darmos um arremate geral, essa panorâmica do estudo que fizemos ao longo desse mês de outubro, da terceira carta de João. Fica o convite, então, 31 de outubro, às 20h30, o nosso encontro ao vivo. Aqui, estudo da codificação bíblica, estudo das Escrituras, estudo da Boa Nova de Jesus sobre a ótica da doutrina espírita. Deixo aqui os meus votos de muita paz, muita luz, que Deus nos abençoe com a sabedoria que vem do alto. Até a próxima, até breve.